A você que nos acompanha pelo canal Rede Ação de Graças da Paróquia Santíssima Trindade, Fortaleza, Estado do Ceará, e aos que estão presentes em nossa Igreja Matriz, não vos esqueçais do que vos digo agora. O inimigo de Deus, Lúcifer, o antigo anjo de luz, mas conhecido por nós como diabo, demônio, ele é o senhor do desânimo, da descrença, da divisão e de toda espécie de esmorecimento da alma. Por isso, de uma forma jocosa, perguntei sobre o vosso aleluia. Quem se contenta, quem se fortalece, quando nós numa liturgia não vibramos com ardor, principalmente quando celebramos o mistério central da nossa fé, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, é Lúcifer. Ele quer que aqueles que creem em Jesus, o Cristo, esmoreçam em seu ardor e em seu vigor. E o que mais me surpreendeu foi justamente porque nós tínhamos acabado de decantar a resposta do Salmo 96. Adorai o Senhor Deus, vós, anjos todos. E um adorador em espírito e verdade, ele louva, bendiz ao Senhor com vibração. A alma é traduzida pelo seu ardor. A alma se realiza em sua louvação. E por isso vos peço, todas as vezes que estiverdes participando do mistério central da nossa fé, que é o mistério eucarístico, a celebração eucarística, mesmo que tenhas vindo com dificuldades, com desafios, mas a fé é o fundamento de toda esperança. Entreguemo-nos de corpo e de alma ao mistério eucarístico. Acreditemos na eficácia da graça. Fortaleçamos a nossa fé uns com os outros. Porque Deus, como nos disse a primeira leitura da carta aos Hebreus, este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. E esta expressão, este esplendor tem um nome: Jesus. É uma pessoa que nós amamos, porque é nosso irmão, Salvador e Redentor. É uma pessoa que nós adoramos
porque é divino, e por isso a Ele toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. E pela fé, nós não só escutamos, mas nós cremos. O que diz o versículo 3b, ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Essa palavra que nós escutamos, esta palavra que nós cremos, esta palavra que nós meditamos aqui e agora, ela tem poder. E por isso, quando estivermos na liturgia da palavra, estejamos atentíssimos a cada palavra proclamada. E por isso o leitor deve proclamá-la com todo esmero, com todo ardor, com todo vigor, mas com toda a clareza do português possível. Para que todos nós sejamos nutridos, sejamos esclarecidos, sejamos fortalecidos, sejamos revigorados pelo poder desta palavra proclamada. E por isso que sempre quando eu a proclamo sentindo, vibrando e escutando como eu estou proclamando. Para que esta palavra não perca a eficácia do seu poder salvador, para que esta palavra verdadeiramente ela ressoe e seja proclamada e devidamente encarnada e vivenciada logo que nós sairmos daquela porta principal ou da porta lateral. E por isso encerro esta pregação lembrando o que a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, nos salientou. Iniciamos hoje um novo tempo litúrgico, o tempo comum. Não estamos revestidos da cor que o representa, o verde da esperança, o verde da missão, porque esta celebração tem uma intenção particular, ela é votiva mariana. E se assim o é, a cor é branca ou azul. Então, quando o sacerdote está de branco ou azul, que lembram as cores da mãe, é porque é uma liturgia votiva mariana. E por isso eu estou com a nossa mãe aqui, estampada no peito. Mas isso não quer dizer que as leituras não sejam do tempo comum, elas o são. Primeira semana do tempo comum. E como vocês escutaram muito bem, esta proclamação é uma proclamação de chamado e seguimento. E os 4 primeiros discípulos que foram chamados: Simão, que depois se tornaria Pedra, e o seu irmão André. E logo depois ele chama 2 outros irmãos, os filhos de Zebedeu: Tiago, que fora o primeiro bispo posteriormente de Jerusalém e martirizado, e o seu irmão João, que é conhecido também como evangelista, o discípulo amado, o mais jovem dos discípulos, que devia ter 15, 16, 17 anos.
era um garoto. E ele estava ajudando seu irmão mais velho, porque coincidentemente, os 4 primeiros discípulos de Jesus eram o quê? Pescadores. E Jesus, de pescadores de peixes, fê-los pescadores de homens e mulheres, pescadores de almas para Deus e para o reino. Então, meus irmãos, inicia-se o tempo da missão. Estamos no 13º dia útil, os 13 primeiros dias do mês do ano de 2025, em janeiro. A você que nos acompanha pela rede Ação de Graças, onde quer que esteja, a nós que estamos aqui presentes de diversas comunidades, seja muito bem-vindo sempre, seu Genivaldo. E sejam sempre muito bem-vindas as nossas ministras da Cidade Nova. E todos os irmãos que estão aqui. A liturgia de hoje está nos lembrando. Jesus continua nos chamando. Qual foi o chamado que ele fez em 2024 e que você disse, ainda não? Será que não está na hora de dizer um sim? Pedro, André, Tiago e João largaram as redes e as barcas. E nós, o que temos que largar em 2025 para dar uma resposta ao Senhor, que continua dizendo, vem e segue-me. Esta é a mensagem central. E a nossa querida mãe, aqui personificada nesta imagem, ela sempre lembra que o caminho, a verdade e a vida é o seu filho e não ela. Ela foi a primeira discípula. Ela foi a primeira cristã. E ela nos deixou um legado de uma frase que nos estimula a atenção à voz do seu filho e a obediência àquilo que esta voz nos pede. E como vocês amam Maria, e por isso estão aqui, amamos Maria e adoramos quem? Jesus. Nós não adoramos Maria, nós não somos mariólatras, nós amamos Maria e adoramos Jesus. E por isso o lema do texto dos homens, que com fidelidade e vibração, enquanto for pároco desta paróquia, porque começamos com vocês, e vocês, independente de todos os afazeres que têm, largam tudo na segunda-feira para servirem Jesus e a sua igreja pela liturgia. E depois voltam para o mar da vida, mas animados, fortalecidos, encorajados. E por isso o lema do texto dos homens qual é? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Esse é o verdadeiro católico.
faz tudo por Jesus, mas não se esquece de Maria. E desconfie deste católico que não tem devoção a Maria. Quase todos os que não tiveram devoção a Maria se tornaram irmãos separados. Porque um católico que tem devoção à bem-aventurada sempre Virgem Maria, morre católico e morre rezando o terço. Ou então morre rezando o ofício da Imaculada Conceição. Ou então quando vai, diz assim: quando eu morrer, coloque nas minhas mãos postas o quê? O terço. E aí quando eu vou encomendar um corpo e que eu vejo o fiel defunto com o terço nas mãos, aí eu digo, esse eu rezo ainda com mais gosto, com mais entusiasmo. Assim foi a minha mãe. Minhas irmãs colocaram o terço que a minha mãe rezou durante toda a vida, nos seus 96 anos. Quase que eu faço como Papa. Mas eu não fiz, não. Vocês sabem que o Papa, que era o Bergoglio, arcebispo, cardeal arcebispo de Buenos Aires, gostava de fazer adoração ao Santíssimo Sacramento na nossa basílica. E eu estou dizendo isso porque ele disse isso para todo mundo, viu? E ele foi para a missa de corpo presente, o velório de um padre querido com quem ele se confessava. Era o seu diretor espiritual e ele admirava muito. E aí, o terço do padre estava lá, não é? E aí ele pegou aquela lembrancinha. E ele reza com muito amor. E eu acho que ele vai morrer com aquele terço também. E aí quando minha mãezinha estava lá no velório, e eu olhava para o terço dela, e olhava para minhas irmãs, e olhava. Mas aí eu deixei ela levar o terço dela. É engraçado, né? Como a gente fala de dores já com alegria. Porque assim é a vida, gente. Primeiro a gente chora, depois a gente sorri. Os que semeiam entre lágrimas, ceifam com alegria, recolhem com alegria. E isso é que dá sentido à nossa vida. E a nossa mãe dizia, fazei. O que é que a nossa mãe dizia? Fazei tudo. Tá fraco, viu? Vamos lá? Fazei tudo o que ele vos disser. Vocês. Sabe por que é que eu peço que vocês falem de uma forma vibrante? Que tem no mínimo 20 pessoas nos acompanhando, no mínimo. E aí se o padre pede para vocês repetirem e eles não escutam lá, eles vão dizer, que povo desanimado esse povo José Valtense. Então, o que é que a nossa mãe dizia? E assim nós vamos amando Maria, adorando, seguindo e servindo seu Filho Jesus. Tudo por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.